Bom dia a todos. Fico muito alegre com o convite que me foi feito pela diretora da editora da Universidade Federal do Pará, Simone Neno, e acho que esse evento é relevante e importante, não só pela temática que aborda, mas pelo princípio que o inspira. A universidade pública tem uma missão cidadã evidente, porque a universidade é uma instituição que promove, produz e dissemina o conhecimento. Então, as três funções precípuas da universidade previstas em lei, que é exatamente a pesquisa, o ensino e a extensão, precisam caminhar de mãos dadas. Então, um estudo como esse, um seminário como esse, cumpre essa função da universidade de difundir e disseminar a sua missão cidadã. Então, isso é interessante para começar a palestra, porque à medida que nós entendamos o que é a cidadania, nós estamos ao mesmo tempo praticando cidadania universitária nesse sentido, já que é um panorama de universidade e cidadania. O tema que me foi proposto é ética e cidadania. Nós sabemos que ética é uma palavra que está na boca do povo, está na pauta do dia, não há nenhum discurso público, não há nenhuma conversa moral, não há nenhuma discussão amena ou litigiosa que não se fale da ausência de ética. Então a ética, muitas vezes, ela é falada ou tratada como sendo uma figura ausente ou faltante, né? Nós não sabemos muito bem o que é a ética, mas nós sabemos que ela falta, né? Então ela é uma presença que se impõe paradoxalmente pela ausência, né? Nós sentimos falta como um parente importante que falece e nós sentimos curiosamente a presença desse parente na medida em que ele se faz ausente. O que é ética e o que é cidadania? Comecemos por tentar definir basicamente esses conceitos. Como eu fui apresentado, eu tenho a formação jurídica na graduação e a formação filosófica na pós-graduação, então a minha abordagem sempre é jus-filosófica, jurídica e filosófica. Eu sempre tenho um cuidado de tentar fundamentar, do ponto de vista teórico, as minhas explicações e as minhas aulas e palestras, que têm sempre uma dimensão prática. A ética tem uma dimensão prática, né? A ética tem uma dimensão moral, mas ela também tem uma dimensão intelectual. Comecemos então por entender o que é ética e o que é a ética pública da cidadania, a ética do bem comum, que é a cidadania. A ética é uma ciência fundada por Aristóteles, no século V a.C., que tentou sistematizar o estudo do ethos, isto é, da moral. Todos nós que vivemos em sociedade nos comportamos a partir de um código social normativo que nos permite conviver. Nós só podemos conviver como indivíduos porque nós respeitamos certos hábitos arraigados por uma tradição social que nos associa, que permite a nossa convivência, a convergência da nossa atitude. O nome disso é moral. Moral, então, é um código social normativo que integra os indivíduos num corpo comum. Não há sociedade sem moral, não há sociedade sem regras. Essa moral, a partir da modernidade, sobretudo, passou a ser assimilada nos códigos legislativos, nos códigos de Estado. Então, o Estado integra a moral social. A ética é a dimensão intelectual da moral. A ética é o estudo da moral. A ética é quando nós sentamos para almoçar, por exemplo, e conversamos sobre as atitudes. E falamos e avaliamos o comportamento. Já que o homem se comporta não apenas por automatismo, não apenas por repetição irrefletida de condutas, o homem é um ser gregário, mas ele é capaz não só de mimetizar e de imitar o comportamento dos outros homens, mas ele é capaz de pensar e, portanto, de criticar. E de questionar, e de refletir. O homem é político porque ele é racional. E eu vou enfatizar muito esse aspecto que Aristóteles tão bem, muito obrigado, explicou do homem como animal racional, político.
essa definição antropológica fundamental de Aristóteles. Son, anthropon, logon, estin. O homem é um animal político e racional. Ele tem logos, logon, e ele pertence a polis. Ele é político. E por isso ele é cidadão. E por isso o homem necessariamente, isso constitui a natureza humana, participar da polis, se preocupar com a cidade, entender racionalmente os princípios que regem a vida em sociedade. E isso vai ser cidadania. Eu vou falar já já. Então, nós não só vivemos, porque nesse sentido os animais também vivem. Os animais também têm um comportamento. Mas nós vivemos e falamos do que fazemos e falamos de como nos comportamos, avaliamos, criticamos, julgamos o comportamento. Isto é, nós vivemos com base não só no automatismo, não só na repetição, mas também com base na razão, nas palavras, no discurso, nos princípios morais que animam as nossas ações. E, portanto, nós somos seres não só morais, mas seres também éticos. Isto é, seres que pensam a moral, que refletem sobre a moral, criticam a moral. E como se dá a reflexão sobre a moral? Esse é o tema da filosofia moral. A reflexão sobre a moral se dá fundamentalmente, na perspectiva que eu estou adotando, que é clássica, a partir da reflexão sobre as virtudes. Os comportamentos podem ou não atender aos fins a que eles se voltam. Se o comportamento alcança o fim a que ele se volta, ele é um comportamento justo. Ele é um comportamento virtuoso, ele é um comportamento bom. Se, por outro lado, a atitude não cumpre o seu objetivo, a sua finalidade, ela é uma atitude ruim, má, viciosa. Viciosa no sentido de não ser virtuosa. E não viciosa no sentido de haver uma adição, ou uma repetição compulsiva ou obsessão. Como é que Aristóteles começa a pensar, então, as virtudes e os vícios? Pensando a partir das finalidades das ações. Para que eu possa julgar uma ação, eu tenho que perguntar qual é a finalidade. Em grego, isso significa perguntar qual é o bem da ação. Qual é o bem dessa ação atual, agora? O bem dessa ação é que eu consiga comunicar ou transmitir didaticamente um conteúdo que eu estudei. E que isso faça um sentido prático na nossa experiência jurídica cidadã, a nossa experiência especificamente tributária e fiscal nesse momento. Se eu não conseguir fazer isso, a minha palestra não foi boa e, portanto, eu não fui um palestrante virtuoso. Ao contrário, eu fui um palestrante vicioso. Quando Aristóteles, então, reconhece que, para julgar as ações, nós precisamos entender o fim a que elas se voltam e a consecução ou não desse fim é o termômetro que nos permite julgar, seja pelo excesso, seja pela falta, a adequação da atitude para o fim, isso vai ser importante para nós entendermos a cidadania, porque a cidadania vai ser a virtude pública, vai ser o comportamento virtuoso do homem enquanto participante de uma dimensão comum e cívica. Mas para isso, e ainda não comecei a falar do Estado, eu estou falando num plano ainda estritamente ético. O homem cidadão precisa entender, assimilar e introjetar os princípios éticos da vida social. Esses princípios éticos da vida social estão, na modernidade, presentes de forma clara, pelo menos supostamente clara, nas leis. As leis, então, são a manifestação clara e evidente da ética social, de como nós temos que nos comportar. E como a modernidade valoriza a liberdade, isso é uma coisa muito boa, ninguém duvida, sobra um espaço de liberdade individual. Sobra um campo sagrado de privacidade, que não diz respeito ao Estado. Ao contrário, que o Estado protege da minha vida privada. Então, é como se eu tivesse dois campos de atuação. Um campo em que eu sou cidadão consciente dos meus deveres cívicos, das minhas obrigações jurídicas, como pagar impostos, e um campo em que o Estado não pode se meter, que é o campo da minha vida
privada, que só me diz respeito. A modernidade começou a valorizar a pluralidade de vidas individuais. Por isso que o primeiro artigo da nossa Constituição, que prevê a forma republicana e democrática de Estado, traz 5 princípios fundamentais: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo. Reúne os cidadãos numa ética comum, numa ética pública. Só há uma ética pública. No entanto, há várias formas de vida, há várias formas de pensamento, há várias religiões, há vários partidos políticos, há várias ideologias que precisam conviver democraticamente numa sociedade pluralista. Você pode ter qualquer partido, qualquer religião. Você pode, inclusive, criar um partido, criar uma religião, criar um jornal, criar uma universidade, criar uma editora. Você tem liberdade plena de consciência, expressão, associação. Isso é muito bom. Por outro lado, só tem um Estado. Só tem, supostamente, uma nação, chamada Brasil. Qual é o problema da cidadania nas sociedades complexas pautadas no pluralismo político, no pluralismo moral? É porque o ethos, isto é, o comportamento público e comum, não é mais reconhecido eticamente pelos cidadãos. E aí há um amortecimento, há uma fragilização da dimensão ética da cidadania e a cidadania se torna apenas uma obrigação política. E o Estado, muitas vezes, passa a ser um inimigo que eu quero driblar. Olha, freguês, eu posso vender o produto sem nota fiscal. É mais barato para ti e para mim. Topa? Vale a pena? Se eu aceito comprar um produto sem nota fiscal, porque é mais barato para mim e para o vendedor também, eu estou agindo contra o Estado. Eu estou burlando o Estado. Isso é um crime. Isso é ilícito. A punição para isso. Porque eu não considero que esse tributo que eu pago do Estado é meu e para mim. Eu considero que é como se eu desse esse dinheiro para uma outra pessoa jurídica de direito público, no caso o Estado, ou desse para outra associação que não me pertence, que não é minha. Eu acabo de introduzir, então, o problema central do esvaziamento ético da noção de cidadania em sociedades plurais, em que a moral individual e a ética de um partido ou de um grupo não se identifica e não se associa à ética pública, cívica de todos. Porque o corpo social foi fragmentado. O tecido social foi rasgado. Então, o meu pé não acha que tem nenhuma ligação com a minha mão. E a minha mão com o meu estômago. E o meu estômago com o meu coração. E o meu coração com a minha cabeça. E assim por diante. Isto é, perde a noção de que nós pertencemos a um corpo social. Corpo social é uma imagem importante da tradição republicana. Tradição essa que reconhece exatamente a liberdade individual, por um lado, e isso ninguém nega, e ninguém acha que poderia negar, porque isso é uma conquista extraordinária da nossa civilização, mas, por outro lado, reconhece o comprometimento político dos cidadãos na gestão e no governo da coisa pública. Vejam um dos temas polêmicos e controversos, que daria uma outra palestra, que existe nessa relação entre liberalismo e republicanismo. Nós temos que ser obrigados a votar? O voto tem que ser compulsório? Muitos defensores do pensamento liberal no Brasil dizem que é um absurdo o fato de, no Brasil, entre 18 e 70 anos, o voto ser obrigatório. Ele é facultativo entre 16 e 18 e ele volta a ser facultativo depois dos 70. E ele é proibido até os 16. Então o voto é proibido até os 16, facultativo entre 16 e 18, obrigatório entre 18 e 70 e facultativo a partir de 70. Os defensores do pensamento liberal dizem: é um absurdo eu ser obrigado a votar. Eu tenho que ter o direito civil de não me meter e não querer saber do Estado.
Eu tenho que ter o direito civil a dormir nesse domingo, o dia inteiro. O domingo da eleição. Eu tenho que ter o direito civil de não querer saber sequer o nome dos candidatos. Ou seja, isso é um individualismo radical, que esvazia por completo a cidadania. Porque para votar, o mínimo que você tem que saber é pelo menos o nome dos candidatos e o número. Mas quantos cidadãos chegam no dia da eleição sem saber sequer o número do seu candidato, sem saber sequer a ideologia que ele está elegendo, sem sequer saber as coligações partidárias, sem saber absolutamente nada, tendo consciência cívica esvaziada por completo. Então, esse é o dilema de uma cidadania que não é mais incorporada à ética individual e passa a ser considerada como se fosse uma dimensão adjacente, uma dimensão coadjuvante da minha vida. Olha, eu tenho tanta preocupação na minha vida, eu vou lá me preocupar com política, com Estado, com tributos, com leis. O Estado bom para o liberal é o Estado que não aparece. É o Estado mínimo. É o Estado que é um mal necessário. É um Estado que só tem que entrar na mais extrema necessidade. E isso, é claro, esvazia o senso de pertença comunitária e pública à sociedade. Então a gente tem aqui basicamente dois modelos. Um modelo de democracia liberal, nesse sentido pejorativo que eu estou enfatizando, isto é, um sentido de esvaziamento do sentido de cidadania, esvaziamento da dimensão de uma ética pública que constitui a minha vida, e uma democracia republicana, que certamente é a brasileira. Uma democracia em que a minha liberdade individual está salvaguardada, mas eu tenho não só direitos, eu tenho deveres de participação, de comprometimento. Todo direito corresponde a um dever. Então, para que eu possa ter os meus direitos garantidos, eu tenho também que participar ativamente da coisa pública. E se a ética é uma dimensão pública na cidadania, ela pressupõe o mínimo de conhecimento. Ela pressupõe o mínimo de instrução, que é exatamente isso que um seminário como esse está fazendo. Um seminário como esse de Universidade e Cidadania está formando cidadãos conscientes, entendendo, por exemplo, o que é a nota fiscal cidadã, entendendo o que é a nota fiscal eletrônica, entendendo o que é, como funciona a arrecadação de tributos, né, para os cidadãos, e não só para os estudiosos de direito tributário. Então, e pelo princípio da transparência e da publicidade, é necessário traduzir e reverter esses conhecimentos técnicos em linguagem acessível. Mas eu vou falar disso em breve. Então, para Aristóteles, a ética é uma disciplina da política. Vejam que interessante isso. A ética está dentro da política. Toda ética é pública. Porque nenhuma ação pessoal da minha vida se restringe à minha vida. Direta ou indiretamente, todas as nossas ações são públicas. Porque repercutem na vida social. O horário que eu durmo, aparentemente, não muda nada para ninguém. Mas, segundo Aristóteles, é uma ação pública. Porque Aristóteles não é um pensador liberal. Nesse sentido, não é um pensador moderno. A modernidade é marcada pela distinção conceitual e política de ética e política. A política se torna um espaço de convivência para proteger a ética privada. E se a ética é privada, e se a ética é baseada na liberdade e na autonomia, haverá várias éticas. Ou seja, haverá vários princípios para avaliar as ações. E nós temos agora uma relatividade moral, que pode recair num relativismo moral. Porque nós julgamos as mesmas ações de perspectivas diferentes. Dois partidos políticos podem avaliar a política macroeconômica atual dizendo muito boa, e outro pode dizer muito ruim. Mas esse diálogo pode ser de surdo-mudo, porque os princípios éticos que estão sendo avaliados pelos dois partidos são diferentes.
Mas a política é a mesma, a ação é a mesma, o fato é o mesmo, julgado por perspectivas diferentes. Isso pode ser considerado algo muito bom, do ponto de vista, inclusive, científico, do ponto de vista moral. Mas isso pode ser muito ruim do ponto de vista cidadão, do ponto de vista da ética pública, porque só tem um Estado, só tem uma lei, uma Constituição. Então, o direito passa a ser, na modernidade, o último vínculo de unidade ética da sociedade. Nós podemos discordar moralmente, e é até bom que discordemos. A modernidade valoriza a diversidade, valoriza a pluralidade, mas nós não podemos discordar da Constituição. Até que nós elejamos representantes ou mesmo tomemos iniciativas populares e democráticas diretas, como a ação popular, né, como a iniciativa popular de lei, como a denúncia num órgão público, como o Ministério Público, de um ato de corrupção, por exemplo. Nós podemos, democraticamente, tentar transformar as leis, tentar mudar a compreensão da Constituição, ou participar da opinião pública. Escrevermos artigos, blogs, hoje em dia fala-se tanto de inclusão digital, né? Mas até segunda ordem, nós temos o dever cívico de obedecer às leis e de obedecer à Constituição. Então, por um lado, eu tenho uma ética privada na minha vida particular e eu tenho uma inserção comunitária de uma ética pública, chamada cidadania. Sendo que essa cidadania é sempre aberta à construção. O fato de nós sermos cidadãos numa sociedade democrática, e vejam, nem sempre o cidadão está numa sociedade democrática. E por isso, a cidadania pode ser um fator de opressão. E daí a desconfiança liberal dessas imposições públicas de participação. E a tentativa de salvaguardar a dignidade da pessoa humana do ponto de vista individual. Mas vejam, a Constituição resguarda a dignidade da pessoa humana, que é sacrossanta do ponto de vista político, e a cidadania aqui, então, tem um sentido de dever de assimilar e de entender o modo como se comporta a sociedade. Isso porque, nesse raciocínio aristotélico que eu estou desenvolvendo, o homem que é incapaz de dar razões públicas dos seus atos não pode ser político. Não é político. Ele se autocondena ao ostracismo. O homem que se retira da vida pública é, no sentido técnico de Aristóteles, um idiota. Idiota em grego significa um homem que vive pautado nas suas idiosincrasias. As idiosincrasias são as particularidades não compartilháveis. E se eu não posso compartilhar uma particularidade, eu não estou apto para a vida pública, para a vida civil. Eu não posso ser um cidadão. Porque a cidadania é um espaço comum e compartilhado. E se nós vamos compartilhar um espaço, nós temos que dar razões do porquê nós queremos agir assim ou assado. E por isso a cidadania, numa sociedade democrática, é um local de participação, de deliberação e, portanto, de razão. E razão não privada, mas razão pública. E daí a importância de nós termos mecanismos cívicos de expressão da opinião pública, que não podem ser monopolizados por 2 jornais, por 2 canais, por 2 sites. Porque senão a cidadania está fragilizada. Porque esses serão os 2 jornais, os 2 sites e os 2 canais de televisão determinarão a pauta do debate público. E vejo que isso acontece muitas vezes com a superpotência que a mídia tem numa sociedade de massa. O republicanismo, então, é uma tendência de valorizar o modo como o homem antigo, esse homem grego que eu estou falando, esse homem cívico, esse homem com consciência cidadã, entre aspas, que participava ativamente a liberdade do homem público, né? O Benjamin Constant, nesse famoso texto, A Querela dos Antigos e dos Modernos, ressalta que a liberdade antiga era uma liberdade de participação. Só podia participar na coisa pública o homem livre. O homem livre que não estava ocupado com atividades domésticas
que não estava ocupado com atividades econômicas. Ele estava libertado de obrigações particulares. Por isso, por exemplo, a mulher não era livre e a mulher não era cidadã, a mulher não participava, porque ela estava ocupada em casa, cuidando da casa, por exemplo. Por isso que o escravo não era homem livre e o escravo não era cidadão, o escravo não era político, porque o escravo estava ocupado com a construção de um prédio, por exemplo. Por isso que o estrangeiro não era cidadão, não era político, não era homem livre. Agora vejam o paradoxo na nossa cabeça moderna, para a nossa mente moderna. O homem livre era obrigado a participar da coisa pública. Ele não podia renunciar. A participação política era irrenunciável. Se você é homem livre, você tem a obrigação de ir para a praça pública e dar razões dos seus comportamentos. Você perguntar, você concorda com isso? Não tenho opinião formada. Isso é impossível. Então se informe. Amanhã é um julgamento. Vá procurar ter as razões. Vá se informar e vá ver como você pensa. Não, eu não penso nada. Então você não pode ser político. Porque o homem político é o homem que pensa, é o homem que raciocina, é o homem que descreve, avalia e julga a ação que lhe concerne. Que lhe concerne como homem livre. Então a liberdade pública não era a liberdade de se abster. Não era a liberdade de renunciar à participação. Era, ao contrário, a afirmação da racionalidade compartilhada que constitui a polis. Então vejam, quando a gente fala a palavra política, é a ciência da polis, é o estudo da polis. A polis é uma experiência social típica da Grécia, que nós traduzimos como cidade-estado. A nossa sociedade atual, se Aristóteles estivesse avaliando, não seria política. Não seria baseada nessa experiência da polis. Porque ao mesmo tempo que nós temos uma cidadania universal, que o grego não poderia nem sonhar, nós temos a possibilidade dos homens livres não participarem da política. E nós temos esse esvaziamento ético da cidadania. Então, Aristóteles diriam, vocês são loucos. Porque ao mesmo tempo que vocês conquistaram a participação universal de todos, vocês renunciam a esse que é não só o maior direito, mas o maior dever do homem, que é ser racional. Ser político é ser racional. Então, a filosofia, inclusive, surge nessa época, ou desenvolve nessa época, em que o homem tem liberdade de palavra, liberdade de expressão, e que, portanto, ele tem a obrigação de justificar as suas razões. Sócrates nada mais faz do que perguntar singelamente aos homens por que eles agem assim ou assado. E ao perguntar por que eles agem assim ou assado, ele está exigindo que os homens deem razões públicas. Porque o grego tem a convicção que a razão humana é comum. Quando nós fazemos uma conta matemática, 27 dividido por 9 é igual a 3, todos nós fazemos o mesmo procedimento mental. Nós podemos pensar que 3 vezes 9 é 27, fazendo a prova real da divisão pela multiplicação. Quando nós aprendemos algo tão elementar como isso, nós automaticamente ativamos uma faculdade mental universal, que o grego chama de logos, de pensamento, de razão. Com essa mesma convicção de que nós temos uma faculdade mental universal, matemática, os gregos tentam aplicar isso para a polis, para a política. Nós temos a faculdade mental de pensar de forma compartilhada. Pensar de forma compartilhada chama-se política na Grécia. A política é quando eu digo, eu não vou pensar como o Vitor. E a Simone não vai pensar como a Simone, o Marco não vai pensar como o Marco. Porque antes de o Vitor ser o Vitor, a Simone ser a Simone e o Marco ser o Marco, os três são cidadãos belenenses, paraenses, brasileiros. Então, ser cidadão, de alguma forma, é sacrificar a sua idiosincrasia e renunciar à sua idiotia. Ou seja, é antepor o homem público e político ao homem privado e individual.
trocando em miúdos, é colocar o bem comum antes do bem individual. E vejam, o bem comum não é contra mim. O bem comum não é o meu inimigo. A modernidade liberal, pluralista, passou a desconfiar do bem comum, do interesse coletivo e das razões de Estado. E, portanto, da cidadania. Por que a modernidade desconfia do bem comum, do interesse coletivo, das razões de Estado e da cidadania? Porque a modernidade tende a compreender que o Estado está sempre tomado por uma classe, por uma casta, por uma ideologia hegemônica, por uma religião dominante, por um grupo sobressalente. E que, portanto, essa religião, esse grupo, esse partido está usando o Estado para dominar a sociedade. E que, portanto, o objetivo da política agora é proteger a sociedade do Estado. Porque o Estado pode ser um inimigo da sociedade. O Estado pode ser um fator de dominação da sociedade. Então, nesse sentido, o bem individual passa a ser anteposto ao bem comum. E aqui o pensador importante, que de alguma forma entende profundamente tudo que eu acabei de explicar, mas que entende também, porque isso não é mais compatível com a modernidade, é o genebrino Jean-Jacques Rousseau. Que vejam, é o autor na modernidade que reconhece a necessidade de, ao mesmo tempo, eu ser livre e autônomo, porque a liberdade agora é autenticidade, ser livre é ser eu mesmo, ser livre é ser quem eu quiser ser, eu não preciso justificar a minha vida para vocês. E nem vocês a mim. E nem ninguém a ninguém. Ou seja, a ética agora ela é exclusivamente individual. Porque a ética é baseada na liberdade como autenticidade. E a política, para garantir essa ética individual, precisa ser pautada na vontade geral da sociedade. Para Rousseau, então, quando nós pensamos como cidadãos, automaticamente nós vamos pensar da mesma forma e nós vamos coincidir. A vontade geral não é a soma das vontades individuais. É o raciocínio comum do homem como cidadão. Mas Rousseau vê com toda clareza, e por isso ele abre as portas para o movimento romântico, que pode haver uma cisão entre o homem público e o homem privado. E nós temos então, a partir do século XIX, o aguçamento de coletivismos, de pensamentos estatistas, e o aguçamento e a radicalização de pensamentos individualistas e liberais. O destino dessas lutas ideológicas nós sabemos qual foi, né? As guerras mundiais. Qual é a experiência das democracias ocidentais do pós-guerra e qual é a experiência da nossa República Brasileira atual? Já que não é uma palestra de história ou de filosofia. É a tentativa de conciliar a liberdade individual, a ética privada, com o bem comum da cidadania. E aqui há 3 desafios que nós podemos elencar. 3 dificuldades que nós precisamos enfrentar, tanto do ponto de vista conceitual, quanto do ponto de vista jurídico e político. Primeiro é um binômio entre universalidade e particularidade. Nós somos, enquanto cidadãos, participantes da mesma coisa pública. Então esse pensamento republicano, de origem clássica, reconhece que eu devo, para o meu bem e para o bem da cidade, participar, me inteirar, debater os assuntos que concernem a todos. E se concernem a todos, eu devo agora pensar como os outros e pensar nos outros. Então, uma ética da alteridade. Outros que são diferentes de mim. Qual é o desafio nesse aspecto? A lógica recente é ao contrário.
eu quero que os outros me aceitem. A política da identidade, a política da aceitação. Isto é, a inclusão de grupos minoritários, de forma de vidas minoritárias, que é uma coisa muito boa, ninguém duvida, pode ser pervertida e subvertida exatamente na perda daquilo que não é identitário e não é individual, mas daquilo que é realmente público e comum. O que aconteceu na modernidade é que as sociedades complexas, baseadas na pluralidade étnica, racial e mesmo linguística, perderam o fundamento ético do Estado, que era a nação. O Estado Nacional moderno, ele seria uma unidade política baseada na nação. E o que é a nação? A nação é a pátria. É o fato de nós termos um pai comum, uma mãe comum, né? Então, o fato de nós pertencermos à mesma unidade étnica, à mesma unidade linguística, à mesma unidade religiosa, à mesma unidade ética. A pergunta que se pode fazer é: existe algum Estado no mundo atual que tenha unidade religiosa, que tenha unidade étnica, que tenha unidade ideológica? Não. Não, porque os Estados modernos passam também a ser baseados no princípio da pluralidade, que é o respeito das diferenças. Vejam o dilema. Eu tenho, por um lado, o respeito à diferença e o reconhecimento de que você pode e deve ser quem você quiser ser. Por outro lado, eu exijo que você seja não como eu, mas como todos. Que você se insira e participe da coisa pública. Que você seja um cidadão. E ser cidadão, de alguma forma, é sacrificar a sua idiosincrasia. Então, as políticas de reconhecimento que afirmam grupos minoritários e afirmam a necessidade de integrar e incluir as vítimas, os bodes expiatórios dessa hegemonia coletiva, por outro lado, podem esgarçar por completo, porque cada um pode reivindicar uma particularidade. Cada um pode reivindicar a sua identidade particular. E com isso a gente perde a identidade nacional, a identidade grupal do conjunto de todos os cidadãos. Tem muito debatido no direito tributário, por exemplo, guerra fiscal entre os estados. Nós exigimos dos nossos representantes estaduais, dos nossos representantes locais, que eles lutem contra os outros estados em nosso proveito. Nós pensamos primeiro no Pará do que no Acre, por exemplo. Isso não está errado, por um lado. Por outro, a gente poderia muito bem perceber que o Estado serve como uma mãe que distribui os recursos da casa pelos filhos. E aí, esse é o princípio, por exemplo, que está por trás da capacidade contributiva, por exemplo, que é o princípio da proporcionalidade no direito tributário, por exemplo. Mas vejam, isso me exige um dever cívico, isso me exige um compromisso cidadão, em nome dessa mãe comum e dessa família comum que seria a cidade. Então, o patriotismo cívico clássico dessa tradição republicana significava exatamente que eu tenho uma casa, eu tenho a minha família, eu tenho um grupo qualquer, mas mais ainda eu tenho o pertencimento à nação, à polis. E por isso, o homem político, o homem cidadão, nunca anteporia a sua vida privada. Porque isso pode gerar a perda do bem comum, a perda dessa noção de bem comum. O indivíduo moderno, desse liberalismo radical que eu estou falando, ele pode muito bem ser considerado como um átomo que se desenraizou, que se despregou, que se descosturou dos seus compromissos, das suas raízes, dos seus laços sociais. E esse Estado moderno liberal, muitas vezes serve para proteger e resguardar essa autonomia individual. Acontece que, responde a tradição republicana que eu estou apresentando, e que é uma das possibilidades, não a única, de pensar o tema da ética e da cidadania. O homem, por mais que queira, jamais é um átomo. O homem, por mais que queira, jamais é um ser desprendido e desenraizado por completo.
E estar vinculado à sociedade é estar, de alguma forma, preso. E como eu sou dependente, então, da sociedade, eu devo obediência à sociedade. E isso nos apresenta um segundo paradoxo, um segundo desafio, que é o binômio emancipação e dependência. Emancipação e dependência. O Estado moderno reivindica a autoridade moral de garantir o progresso social, emancipando, libertando grupos oprimidos, pessoas marginalizadas, quaisquer que sejam. Mas, ao mesmo tempo, ele pode aumentar a dependência dessas pessoas. Isso pode gerar, por exemplo, o paternalismo do Estado. Isso pode gerar a superdependência de grupos fragilizados em relação ao Estado. E pode mudar a dependência. Se antes um grupo qualquer dependia de outro grupo e agora o Estado o emancipa, ele pode apenas mudar de senhor. Ele pode ser agora servo do Estado. Então, essa dialética de representação, de emancipação e dependência é mais um desafio para a consecução de uma cidadania efetiva, de uma cidadania baseada na participação livre, na participação autônoma dos cidadãos na coisa pública. O terceiro dilema que nós podemos apresentar é o binômio entre representatividade e privacidade. O Estado é um projeto nacional que toma a dianteira da ação social. E, aparentemente, toda ação social, toda ação pública tem que estar ou subsidiada, ou assessorada, ou protagonizada pelo Estado. E isso pode privar os indivíduos de protagonismo e de autonomia social. Por isso a importância de reconhecer a necessidade de um princípio da subsidiariedade. O que é o princípio da subsidiariedade, que é tão importante para a cidadania? É o princípio de que o Estado não deve interferir e não deve fazer aquilo que a sociedade civil é capaz de fazer com seus próprios meios, evitando assim um Estado monopolista e centralizador da ação social, garantindo a iniciativa social dos cidadãos. Por fim, nós podemos, já tentando fazer um vínculo, um gancho com o tema geral do seminário, pensar na dificuldade apresentada pelo sociólogo e filósofo Max Weber, já no século XX, que dizia que o processo de racionalização das sociedades modernas, que estabelece a legitimidade racional legal do governo das leis, impede a participação plena dos cidadãos na gestão da coisa pública, na medida que essa racionalização gera uma especialização. A política vira assunto de especialistas. O direito vira assunto de técnicos, de cientistas. E rebuscando a linguagem, complexificando a linguagem e impedindo a compreensão dos assuntos políticos, que são de todos, pelos cidadãos. E por isso a política vira ocupação de uma classe. E curiosamente nós falamos, eu não sou político. O que nós queremos dizer quando nós dizemos eu não sou político? Eu não concorri a nenhum cargo eletivo. Ou eu não pertenço ao poder executivo ou ao poder legislativo. Curiosamente nós não consideramos que um juiz é político. Porque ele não é necessariamente partidarizado, ele não necessariamente defende uma ideologia política. Né? Concluindo, então, com o primeiro argumento que eu levantei, isso seria uma impossibilidade. Isso é o esvaziamento ético da cidadania. Como assim eu não sou político? Todos somos políticos, todos pertencemos a polis. E, portanto, todos temos a obrigação de integrar esse bem comum à nossa vida individual
e, portanto, assimilar a cidadania na nossa ética privada, rompendo assim, superando assim esses impasses. Porque eu vejo que todos esses impasses que eu levantei são impasses que vêm de uma fragmentação, de uma divisão, de uma cisão de ética e política, de ética e direito, de vida privada e vida pública. Nós não temos duas vidas. Nós não somos autistas. Nós não temos dupla personalidade. Nós não podemos ser bipolares nesse sentido. Nós temos que ter uma unidade de vida baseada na busca do bem comum. E vejam, o estímulo fundamental da ética cidadã seria a determinada convicção de que o bem comum é o meu bem. Eu finalizo com uma reflexão, ainda de Aristóteles, sobre a justiça. A gente pode muito bem dizer que o objetivo da ética é a justiça. A gente pode muito bem dizer que o objetivo da cidadania é a justiça. Aristóteles, então, cientista político, cientista moral, classifica a justiça. Eu estou partindo de Aristóteles, eu não estou dando uma aula de Aristóteles, eu não estou ensinando Aristóteles, estou refletindo a partir dele, está claro isso. Há 3 tipos de justiça básicas. Vamos imaginar um triângulo, cuja base é a relação horizontal entre os cidadãos. Esse tipo de justiça é a justiça comutativa, é a justiça comercial. Eu empresto R$100 e é justo que ele me devolva R$100. Quando nós cumprimos as nossas obrigações horizontais entre particulares, nós estamos sendo justos. Do ponto de vista particular, comercial. Esse relógio custa R$100, você me paga R$100, eu lhe entrego o relógio. É uma relação bilateral atributiva. Ele quer o relógio, eu quero R$100, eu vendo o relógio. É justa a relação, a transação, a justiça transacional de um intercâmbio de bens e serviços entre privados, entre particulares. O modelo aqui é o comércio. Essa base do triângulo, que tem 2 particulares agora, tem um vértice vertical em relação que liga o particular ao Estado, que liga o particular ao conjunto da sociedade. Então, os deveres de baixo para cima que os particulares têm em relação ao Estado chama-se justiça geral, que, como está presente nas leis, é a justiça legal. São as obrigações que nós, enquanto particulares, temos em relação ao Estado. São os nossos deveres de cidadania. Quando nós pagamos um imposto, o ICMS, por exemplo, tá certo? Nós estamos efetivando a nossa justiça geral ou legal. Nós, enquanto particulares, estamos dando algo para o Estado, para a coletividade. O Estado aqui é a pessoa jurídica de direito público, é a associação social responsável por gerir esse conjunto de recursos que nós todos lhe devemos. Qual é a intuição fundamental de Aristóteles? É que quando o Estado me devolve o que eu lhe dei, ele não me devolve do ponto de vista comutativo. Quando eu dou para o particular R$100, ele me devolve R$100, senão é injusto. A não ser que eu queira fazer uma doação, também eu posso. Ou a não ser que eu combine que eu dou R$100, ele me devolve daqui a 3 anos 150. Agora, quando eu dou para o Estado e na forma de justiça legal, o Estado é obrigado a redistribuir esses recursos comuns. Redistribuir com base no princípio da isonomia, com base no princípio da igualdade na diferença. Então, justiça comutativa liga horizontalmente particulares. Justiça geral ou legal liga verticalmente particulares, cidadãos, ao Estado. E a justiça redistributiva ou social, como nós chamamos hoje em dia, é o que o Estado faz com esse patrimônio público comum em relação aos particulares em serviços. Todos os cidadãos pagam para o Estado imposto de renda, que é um imposto federal. Mas nem todos os cidadãos recebem educação pública.
superior. Porque quando o Estado devolve para a sociedade educação pública superior a partir dos recursos acumulados na justiça legal, ele devolve com base em critérios de Estado, com base em razões sociais que não são comutativas. Ou seja, sempre a partir de uma verticalidade. Se nós aplicarmos a lógica da justiça comutativa horizontal para a justiça legal e distributiva, nós tendemos a distorcer a cidadania. Porque nós queremos ter de volta exatamente o que nós demos. Isso é impossível. E por isso nós passamos a desconfiar da justiça legal. Porque nós desconfiamos da justiça distributiva ou redistributiva. Nós desconfiamos exatamente desse trânsito do dinheiro que sai do meu bolso, ou do serviço, da ação que sai do meu bolso, que vai para o Estado e que retorna para mim na forma de políticas públicas, nós diremos hoje. Como nós desconfiamos dessa intermediação política do Estado, nós tendemos a negá-lo. E nós tendemos a enfatizar o caráter autônomo da justiça comutativa. Então vejam que a complexidade desse triângulo é a complexidade da assimilação ética da cidadania enquanto vida do cidadão. Ou seja, o bem comum pertence à ética individual do cidadão. O erro aqui é de separar indivíduo e cidadão. Porque se separar indivíduo e cidadão, ética e cidadania estarão separados e por isso eu não poderia dar essa palestra, que tem exatamente uma conjunção aditiva, ética e cidadania. Obrigado e agora temos um tempo para perguntas, questões e debates, no qual eu me coloco à disposição.